Ao se criar essa literatura com L maiúsculo, onde estariam as obras que têm essa grandeza literária, imediatamente se cria uma literatura menor, não é? Que é a literatura chamada também de entretenimento. É essa literatura com L minúsculo, que é uma literatura passageira, uma literatura que aí dá mais ênfase à trama, à narrativa, mesmo do que à linguagem. E por isso ela deixa de ser, muitas vezes, essa literatura maior. Agora, o que eu acho, até aí tudo bem, com uma classificação, o ser humano precisa de classificar as coisas, não é? Então não tem muito problema quanto a isso. O problema começa quando você começa a fazer muitas injustiças em nome dessa literatura maior. E aí vem a criação de outras distinções, que aí vem a tal da literatura feminina, a literatura negra, a literatura gay. Aí você começa a separar as literaturas, e todas essas literaturas não fazem parte dessa literatura maior, que não tem um adjetivo, né? A literatura com L maiúsculo não tem nenhum outro complemento, mas acaba sendo, assim, a literatura predominantemente masculina. É muito complicado você usar essa distinção. Ela dá abertura a uma série de injustiças nesse sentido. Olha, eu acho que reverbera através da crítica, não é? A crítica, ela é que faz essa divisão entre uma literatura e outra. E essa literatura com L maiúscula é muito, obviamente, apreciada na academia, valorizada pelos jornais também. Então, reverbera nesse sentido. E no sentido aí mais legítimo, talvez menos legítimo até, não sei bem, mas no sentido de formar um cânone também literário. E esse cânone, então, é replicado em todas as áreas. Agora, a literatura de entretenimento, ela, ao mesmo tempo, é a literatura que mais vende. É a literatura que o leitor escolhe como a sua literatura favorita. Então, há sempre um conflito entre esses dois tipos de literatura. O leitor, ele fica realmente com o prazer da leitura. Então, é impossível para um jovem entender como o Harry Potter não é considerado um grande livro pela nossa crítica, não é mesmo. E é uma coisa estúpida, do meu ponto de vista, porque o Harry Potter está aí, é um exemplo, e depois ele tem um trabalho literário, sim, tem um grande trabalho de imaginação, que é uma outra característica da boa obra literária. E o fato de ter sido esse sucesso que ele teve, absolutamente não desmerece, pelo contrário, né? Grandes clássicos de antigamente tiveram um grande sucesso público também, inclusive através de folhetins, né? Eles usavam muitas estratégias para chegar ao leitor. Mas a crítica, acho que ela é muito perversa, sabe? Ela é muito centrada, focada em si mesma. E eu acho que, com isso, ela vai perdendo realmente esse contato com o leitor comum. O leitor que lê porque ama ler. Eu tenho pena desses jovens que ficam, poxa, eu gostei tanto do Harry Potter, por que isso não é considerado uma boa literatura? Acho que os professores têm que prestar muita atenção a isso. O autor nunca sabe exatamente como sua obra vai ser recebida ou para quem realmente a sua obra é dirigida, assim, que leitor que vai se interessar por ela ou não. Mas eu penso, para mim, eu escrevi esse livro acreditando que é um livro para o povo da literatura. Esse povo da literatura, que eu chamo,
são os professores, estudantes de letras, o público em geral que gosta de saber mais sobre as histórias que eles amam, né, e sobre o autor. O público em geral, ele tem essa curiosidade, tanto que foi daí que o livro surgiu, desse público em geral, que vai geralmente aos eventos, e que conversa com o autor. É para esse público também que o livro foi feito. Então, é isso que eu chamo de povo da literatura. O que eu acho que talvez não esteja incluído aí no meu alvo, vamos dizer assim, para esse livro, são os críticos, porque justamente os críticos eles têm uma concepção muito obscura da literatura. E eles não gostam de clareza, eles não gostam de desmistificação. E o que eu procuro com esse livro é desmistificar muita coisa, inclusive essa história da inspiração, essa história dos gêneros de literatura, enfim, é essa a minha ideia. Eu vim para desmistificar.